Este vídeo levou 2 meses e meio para ser produzido, e você pode assisti-lo todo de uma vez, mostrando a Segunda Guerra Mundial das perspectivas da Alemanha, do Japão, da China e dos Estados Unidos, permitindo que você vivencie todo o processo da Segunda Guerra Mundial com mais detalhes a partir das perspectivas de diferentes países, como se estivesse assistindo a uma série de TV. Olhando para a Segunda Guerra Mundial da perspectiva alemã, por que a Alemanha nazista seguiu o caminho da derrota após ocupar a maior parte da Europa? Em 11 de novembro de 1918, após a Alemanha ter sido derrotada na Primeira Guerra Mundial, potências ocidentais como a Grã-Bretanha e a França forçaram a Alemanha a assinar o desigual Tratado de Versalhes para impedir que o país fizesse um retorno. A Alemanha cedeu 1/5 de seu território e todas as suas colônias ultramarinas, bem como 150 bilhões de marcos em reparações de guerra. Essa ação logo afetou um grande número de alemães, causando manifestações e marchas em larga escala no país, o que despertou forte insatisfação entre o povo. Hindenburg usou uma solução que tratava apenas os sintomas, mas não a causa raiz: confiar na impressão contínua de dinheiro para aliviar as tensões domésticas. No entanto, essa ação logo saiu pela culatra. Devido à emissão excessiva de moeda, o marco alemão sofreu uma depreciação sem precedentes. Especialmente durante 1922, 900 marcos alemães só podiam ser trocados por $1 americano. Mesmo quando o marco estava mais desvalorizado, um pão podia ser vendido por 500.000 marcos, e esse dinheiro não dava nem para cobrir um carro. Pode-se dizer que a economia alemã entrou em colapso total. Nessa época, o Partido Nazista, liderado por um homem chamado Hitler, apareceu. Nos primeiros dias, ele viajou pelos principais pubs da Alemanha e fez vários discursos apaixonados, apontando os diversos problemas econômicos e políticos do país naquela época. Ele disse a essas pessoas desesperadas que, como não tinham escolha, deveriam se juntar ao seu partido. Ele também prometeu frequentemente que todo cidadão alemão seria capaz de dirigir seu próprio carro, que não haveria mais um pão de 500.000 marcos, e que o humilhante Tratado de Versalhes acabaria sendo rasgado. Incitado por seus discursos, o número de apoiadores do Partido Nazista aumentou dia a dia. Em 1932, o Partido Nazista havia se tornado o maior partido da Alemanha. Eventualmente, Hitler ganhou 3 milhões de votos na eleição popular e se tornou o chefe do país. Para fazer a Alemanha se desenvolver rapidamente, ele começou a investir vigorosamente na indústria pesada e no equipamento militar. No entanto, devido às restrições do Tratado de Versalhes entre a Grã-Bretanha e a França, o número do exército alemão não poderia exceder 100.000 soldados, o tamanho da marinha também era estritamente limitado e não era permitido ter uma força aérea, incluindo aviação naval e qualquer aeronave militar. Justo quando Hitler estava preocupado e perdido, os Estados Unidos de repente estenderam uma mão amiga à Alemanha. Para evitar que a Grã-Bretanha e a França dominassem a Europa e afetassem sua própria posição hegemônica, os Estados Unidos decidiram fornecer à Alemanha um empréstimo de 16 bilhões de dólares americanos. Sua intenção era usar a Alemanha para conter a Grã-Bretanha e a França. Com o forte apoio dos Estados Unidos, a Alemanha começou a expandir seu exército de forma imprudente e em segredo. Mas antes que a Alemanha nazista se tornasse completamente poderosa, Hitler teve que inventar várias desculpas para esconder o futuro desenvolvimento militar. Posteriormente, ele secretamente produziu milhares de aviões e tanques, bem como veículos blindados e artilharia, sob o pretexto de produzir aviões civis e tratores. O Tratado de Versalhes proibiu o estabelecimento de uma força aérea, mas a Alemanha criou abertamente um clube de aviação. O tamanho do exército foi limitado a 100.000 soldados, então ele aumentou o número de policiais reais alemães para 800.000. Esse comportamento ilógico quebrou completamente as restrições do Tratado de Versalhes e permitiu que a força militar da Alemanha se desenvolvesse rapidamente. Hitler acreditava que somente desenvolvendo uma força militar poderosa, os grilhões impostos aos alemães pela Grã-Bretanha e pela França poderiam ser quebrados. Por isso, ele não poupou esforços no desenvolvimento da indústria militar. Os gastos militares aumentaram dia a dia. Em 1938, o número de tropas alemãs havia se expandido para 1.800.000 soldados, e o gasto militar total atingiu 50% da economia nacional, ficando em primeiro lugar no mundo. Nessa época, Hitler não conseguia mais suprimir ação de expansão externa. Em março de 1938, ele começou a ocupar a Áustria, um grande país petrolífero, sem derramamento de sangue. Estranhamente, a Grã-Bretanha e a França ignoraram a invasão da Alemanha, o que tornou Hitler ainda mais arrogante.
Com abundantes recursos petrolíferos, a força nacional da Alemanha nazista se tornou ainda mais forte. Em 15 de março, Hitler começou a ocupar a Tchecoslováquia à força. Nessa época, a Grã-Bretanha e a França não podiam mais ficar paradas, então avisaram Hitler que, se a Alemanha invadisse os países europeus à força novamente, a Grã-Bretanha e a França declarariam guerra à Alemanha. No entanto, Hitler havia perdido completamente a cabeça nessa época. Ele acreditava que a Grã-Bretanha e a França eram fracas e incompetentes e não ousavam começar uma guerra frontal com a Alemanha. Logo depois, Hitler começou a mirar na Polônia como seu próximo alvo de invasão. Em 23 de agosto de 1939, a Alemanha e a União Soviética assinaram o Pacto de Não Agressão Soviético-Alemão. A fronteira entre esses dois países não adjacentes foi, na verdade, traçada dentro da Polônia. Este era, obviamente, um tratado para dividir a Polônia, e também significava que a guerra era iminente. Na manhã de 1º de setembro de 1939, a Alemanha despachou 1.500.000 soldados em 3 direções para lançar uma blitzkrieg contra a Polônia. Desde então, a Segunda Guerra Mundial estourou oficialmente. A Alemanha começou a usar táticas de blitzkrieg e avançou rapidamente. A 19ª Divisão Blindada, liderada por Guderian, era imparável no campo de batalha. Em 3 de setembro, a Grã-Bretanha e a França declararam oficialmente guerra à Alemanha. Embora na superfície a Grã-Bretanha e a França tenham declarado guerra à Alemanha, na verdade, elas nunca enviaram um único soldado à Polônia e assistiram a Polônia ser corroída pela Alemanha. Esta foi, na verdade, uma política de apaziguamento, sob a poderosa ofensiva do exército alemão, onde a Polônia sofreu pesadas perdas e foi derrotada por completo. Em 17 de setembro, a União Soviética também lançou uma invasão da Polônia pelo leste. Sob o ataque conjunto da União Soviética e da Alemanha, a Polônia estava fadada a ser derrotada. Em 6 de outubro de 1939, a Polônia durou apenas 35 dias antes de ser completamente ocupada pela União Soviética e pela Alemanha. Em 26 de novembro de 1939, a União Soviética, de repente, reuniu 1 milhão de tropas na fronteira finlandesa e lançou um ataque massivo à Finlândia. Aos olhos de muitas pessoas, esta seria uma vitória esmagadora para a União Soviética. No entanto, essa guerra estava além das expectativas de todos. Diante da poderosa invasão soviética, a Finlândia não recuou. Em vez disso, o exército finlandês tomou medidas defensivas, aproveitando o terreno favorável, como o inverno frio, pântanos severos e grandes áreas de florestas, e lançou várias táticas de guerrilha, desferindo um duro golpe no exército soviético. A guerra durou apenas 3 meses, e a União Soviética perdeu 400.000 pessoas, incluindo 22 divisões que foram destruídas. Após a guerra, a União Soviética ocupou apenas 1/10 do território da Finlândia. A União Soviética venceu a guerra, mas perdeu sua reputação. Isso fez Hitler ver a fraqueza do exército soviético. A Guerra Soviética Finlandesa lançou as bases para a invasão da União Soviética pela Alemanha no futuro. Em abril de 1940, para obter mais recursos de guerra, a Alemanha começou a mirar no norte da Europa como seu próximo alvo de invasão. Em 9 de abril, o exército alemão começou a bombardear a Dinamarca. Devido à fraca força nacional da Dinamarca, o exército alemão ocupou toda a Dinamarca em apenas 4 horas. Então, o exército alemão lançou uma invasão à Noruega. Como a Noruega é um país de mar territorial, desta vez o exército alemão usou principalmente a marinha. Os alemães usaram uma variedade de táticas, incluindo a força aérea e desembarques de navios de guerra, para se preparar para um ataque total à Noruega. Como a invasão alemã foi lançada à noite, o exército norueguês não estava preparado. Em apenas 12 horas, a capital norueguesa foi capturada pela Alemanha. Até mesmo as tropas britânicas e francesas reforçaram sucessivamente a Noruega, mas ainda assim foi inútil. A Noruega resistiu apenas 60 dias antes de anunciar sua rendição à Alemanha. A Alemanha nazista então tomou Luxemburgo em 1 dia, a Holanda em 5 dias e a Bélgica em 18 dias. Depois de ocupar esses países, Hitler começou a mirar na França. Mas, nessa época, a França, conhecida como o exército número 1 da Europa, tinha 3 milhões de mercenários e construiu uma linha Maginot impenetrável na fronteira franco-alemã. O exército francês teve um conflito frontal e não conseguiu obter nenhuma vantagem. Hitler ficou ainda mais preocupado com isso. Nessa época, o famoso general alemão Manstein começou a dar ideias a Hitler. Ele acreditava que o exército alemão deveria atacar a França de frente, na Bélgica, atraindo as forças britânicas e francesas e, em seguida, contornar a linha Maginot pela floresta das Ardenas, cercando e destruindo seus inimigos. Essa estratégia foi rapidamente adotada por Hitler.
Em 10 de maio de 1940, um grande contingente de forças blindadas alemãs começou a cruzar a floresta das Ardenas, contornando a supostamente inexpugnável linha Maginot. Assim, os alemães lançaram um ataque ao território francês e às forças britânicas e francesas. Pegas de surpresa pela ofensiva alemã, as tropas aliadas recuaram, sendo perseguidas pelo exército alemão até o porto francês de Dunkerque. Com o apoio de inúmeros navios britânicos, as 400 mil tropas britânicas e francesas foram gradualmente evacuadas para a Grã-Bretanha. Então, as forças blindadas de Guderian, conhecido como o pai da Blitzkrieg, iniciaram uma ofensiva avassaladora nas vastas planícies da França. Utilizando táticas de guerra relâmpago, o exército alemão rapidamente ocupou grande parte do território francês. Em 22 de junho de 1940, a França, outrora considerada o exército mais forte da Europa, resistiu por apenas 32 dias antes de ser completamente ocupada pelos alemães. A essa altura, grande parte da Europa já estava sob controle da Alemanha. Esse sucesso fez Hitler mergulhar em uma arrogância sem igual. Ele, que até então se considerava invencível, não acreditava que poderia ser derrotado. Pouco depois, começou a planejar uma invasão marítima da Grã-Bretanha. No entanto, por estar separada do continente europeu pelo mar, a tática de Blitzkrieg não funcionaria. Hitler, então, decidiu recorrer à Força Aérea e à Marinha para tentar subjugar os britânicos, mas ele parecia ter ignorado o fato de que a Marinha e a Força Aérea britânicas eram muito superiores às da Alemanha. Em 10 de julho de 1940, Hitler lançou o Plano Marítimo. Assim começou a maior batalha aérea da história da humanidade. Aviões britânicos e alemães travaram combates ferozes pelo controle dos céus da Grã-Bretanha. Ambos os lados mobilizaram um total de 8.000 aeronaves, e a batalha se estendeu por 4 meses, com uma intensidade sem precedentes. No final, a Grã-Bretanha saiu vitoriosa, desferindo um duro golpe na Alemanha nazista. Diante disso, Hitler foi forçado a mudar seu alvo de invasão. Em 22 de junho de 1941, ele rompeu o Tratado de Não Agressão Soviético-Alemão. 3 grandes exércitos da Alemanha, com um total de 3.400 tanques e 1.500 aviões, somando 3.500.000 soldados, iniciaram uma invasão massiva da União Soviética. Pegos de surpresa, os soviéticos sofreram perdas devastadoras. Em poucas horas, 1.500 aviões de caça soviéticos foram destruídos pelos alemães antes mesmo de decolarem. Em setembro de 1941, a União Soviética já havia perdido quase 90 divisões. O exército alemão havia penetrado mais de 500 quilômetros dentro do território soviético, conquistando Belarus, Lituânia e grande parte da Ucrânia, aproximando-se perigosamente da capital, Moscou. Foi então que Stalin ordenou uma resistência total contra a invasão alemã. Para elevar o moral das tropas, Stalin organizou um grande desfile militar na Praça Vermelha, em Moscou, no dia 7 de novembro. Centenas de milhares de soldados soviéticos participaram do evento, com muitos partindo diretamente para a linha de frente logo após a cerimônia. Além disso, Stalin ordenou o envio de todas as tropas siberianas do Extremo Oriente para reforçar a defesa da capital. Assim, a Batalha de Moscou começou oficialmente. No total, União Soviética e Alemanha mobilizaram cerca de 4 milhões de soldados para essa batalha, que resultou em 1.500.000 baixas. Para a União Soviética, era uma luta de vida ou morte. O exército alemão, porém, enfrentou um dos invernos mais rigorosos do século XX desde o início da Segunda Guerra Mundial. Com uma linha de suprimentos sobrecarregada e equipamentos inadequados para o frio extremo, os alemães sofreram uma derrota desastrosa. Aproveitando-se disso, Stalin lançou uma grande contraofensiva. Esse ataque rompeu diretamente a linha de defesa alemã ao redor de Moscou, forçando os nazistas a recuarem 200 quilômetros. Não apenas frustrou o plano arrogante de Hitler de conquistar a União Soviética em 3 meses, como também mostrou ao mundo a determinação do Exército Vermelho em defender sua pátria. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão surpreendeu o mundo ao despachar 6 porta-aviões e 440 aeronaves para realizar um ataque furtivo contra Pearl Harbor, nos Estados Unidos. Como os militares dos Estados Unidos não estavam preparados a tempo, as baixas de soldados americanos no ataque japonês, que durou várias horas, chegaram a 1.800. Quando os alemães tinham 3.000 homens, 15 navios de guerra e 170 aeronaves foram destruídos, enquanto os alemães perderam mais de 100 soldados e 29 aeronaves. Como os militares dos Estados Unidos não estavam preparados a tempo, as baixas de soldados americanos no ataque japonês, que durou várias horas, chegaram a 1.800. Quando os alemães tinham 3.000 homens, 15 navios de guerra e 170 aeronaves foram destruídos, enquanto os alemães perderam mais de 100 soldados e 29 aeronaves.
No dia seguinte, o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, declarou guerra ao Japão e também declarou guerra à Alemanha e à Itália, ambas potências do eixo. Desde então, a Segunda Guerra Mundial atingiu sua maior escala. No início de 1942, a Itália, aliada da Alemanha, foi derrotada pelo exército britânico no campo de batalha do norte da África. O chefe de Estado da Alemanha nazista, Hitler, selecionou Rommel como comandante do corpo africano e mobilizou mais de 100 mil soldados do campo de batalha europeu para apoiar as tropas italianas no norte da África. Sob a ofensiva esmagadora do exército alemão, a maior parte do norte da África caiu nas garras da Alemanha e da Itália. Posteriormente, Hitler começou a desenhar o próximo alvo de invasão para a União Soviética, Stalingrado, porque esta era a principal área produtora de petróleo e carvão da União Soviética. Se a Alemanha pudesse ocupar rapidamente este lugar, o exército alemão teria recursos estratégicos inesgotáveis, erodindo lentamente a União Soviética. Em 17 de julho de 1942, o exército alemão despachou um total de 1.500.000 pessoas e mobilizou mais de 100 divisões para correr para Stalingrado ferozmente. Stalin emitiu urgentemente a Ordem número 227. Soldados e oficiais não foram autorizados a recuar um passo. Aqueles que violaram a ordem foram fuzilados no local. A batalha entre a União Soviética e a Alemanha durou centenas de quilômetros em Stalingrado. A batalha mais trágica da história humana começou. A União Soviética e a Alemanha mobilizaram mais de 5 milhões de soldados nesta batalha. O número de baixas chegou a 3.500.000. Incontáveis bombas choveram sobre Stalingrado. Soldados dos dois exércitos lutaram para frente e para trás nesta terra. Soldados sobreviveram não mais do que 24 horas, oficiais não mais do que 3 dias, e o tempo mais intenso não foi mais do que 10 minutos. Os dois lados tiveram uma batalha extremamente feroz em cada rua e prédio. O grau de sua crueldade é evidente. No final, o Exército Vermelho Soviético obteve com sucesso a vitória desta batalha com sua vontade inflexível, porque esta batalha se tornou o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. Ela não apenas conteve com sucesso a ofensiva alemã, mas também danificou severamente 1.500.000 tropas de elite nazistas alemãs. Foi também o ponto de virada do declínio da Alemanha nazista. Desde então, o exército soviético tomou a iniciativa estratégica do exército nazista alemão. O equilíbrio da vitória começou a pender gradualmente para a União Soviética. Em outubro do mesmo ano, a Grã-Bretanha derrotou o exército alemão na Batalha de El Alamein, no norte da África, colocando a Alemanha em desvantagem no norte da África. Em novembro, as forças aliadas britânicas e americanas aproveitaram a derrota da Alemanha e começaram a lançar uma batalha de desembarque no norte da África. Sob a poderosa ofensiva das forças aliadas, elas rapidamente capturaram uma grande área do território norte-africano. Logo depois, para eliminar o governo fascista da Itália, as forças aliadas britânicas e americanas lançaram a campanha da Tunísia em 1943. Em julho, as forças aliadas despacharam quase 500.000 soldados para lançar uma operação de pouso na Sicília, Itália. O sindicato e a Alemanha estouraram na região de Kursk, da União Soviética. Depois disso, o exército alemão não pôde mais tomar a iniciativa de lançar batalhas em larga escala. Desde então, a iniciativa da guerra na frente oriental foi firmemente controlada pela União Soviética. A partir de janeiro de 1944, o Exército Vermelho Soviético começou a lançar ataques ininterruptos ao exército alemão e recuperou sucessivamente grandes áreas de território. Em 5 de junho, Eisenhower, o comandante supremo das forças aliadas britânicas e americanas, havia reunido secretamente 2.800.000 pessoas e mais de 2.000 aeronaves na Grã-Bretanha. Em 6 de junho, milhões de tropas aliadas começaram a desembarcar na região da Normandia, na França, e nomearam esse plano de Operação Overlord. No ar aliado, sob o bombardeio feroz, a área da Normandia estava cheia de fumaça e fogo. Inúmeras bombas caíram do céu. Os soldados alemães só podiam atirar para o céu, impotentes. Mais de 4.000 navios de desembarque aliados estavam acelerando em direção à praia da Normandia. Seus navios de guerra dispararam quase 10.000 armas na posição da Normandia. A posição alemã foi instantaneamente transformada em um mar de fogo. A maioria das tropas alemãs não estabeleceu defesas eficazes. Além disso, o incidente aconteceu de repente, causando pesadas perdas ao exército alemão. Como resultado, as forças aliadas desembarcaram com sucesso na Normandia em um dia. Sob a ofensiva aliada, o exército alemão foi derrotado por todo o caminho. O exército soviético, o exército alemão foi espancado sem chance de revidar. A mão de obra foi drasticamente reduzida, resultando em uma grave escassez de soldados na linha de frente.
10 milhões, mas devido a vários problemas, o número de soldados finalmente se expandiu para apenas 2 milhões, e até o exército mostrou um envelhecimento sério. Para reverter a situação no campo de batalha, em 1944, o contra-ataque de Ardennes começou. O exército alemão nazista foi derrotado por completo, mas os aliados rapidamente organizaram um grande número de tropas para lutar ferozmente contra o exército alemão nazista em todas as ruas e vilas da região das Ardenas, fazendo o exército pagar um alto preço por cada passo à frente. Após um longo período de combates ferozes, os aliados despacharam sucessivamente quase 1 milhão de tropas antes de finalmente repelir o exército alemão para a fronteira franco-alemã. É óbvio que a aposta de Hitler falhou completamente. Daí em diante, a Alemanha nazista nunca mais teria chance de virar o jogo. 1945 foi o ano mais sombrio para a Alemanha. No leste, houve um contra-ataque louco do exército soviético e no oeste, a infantaria aliada. Hitler não entrou em pânico, mas extremamente animado. Ele até imaginou um milagre. Em 12 de janeiro de 1945, Stalin mobilizou todo o país, mais de 3 milhões de pessoas, mais de 2.000 tanques e 1.200 aeronaves para lançar a batalha do rio Vístula. Sob a poderosa ofensiva do exército soviético, o exército alemão foi derrotado por todo o caminho. Levou apenas 20 dias para a União Soviética ocupar totalmente todo o território da Polônia e se aproximar da Alemanha nazista. Com a ofensiva imparável do Exército Vermelho Soviético, as estações de rádio e televisão de Berlim começaram a espalhar notícias caluniando o Exército Vermelho Soviético, comparando o Exército Soviético ao terror bestial. Sob a poderosa ofensiva do Exército Soviético, o Exército Alemão foi derrotado por todo o caminho. Levou apenas 20 dias para a União Soviética ocupar totalmente todo o território da Polônia e se aproximar da Alemanha nazista. Com a ofensiva imparável do Exército Vermelho Soviético, as estações de rádio e televisão de Berlim começaram a espalhar notícias caluniando o Exército Vermelho Soviético, comparando o Exército Soviético ao terror bestial, o que fez com que o povo alemão fugisse em grande escala. No entanto, o avanço do Exército Vermelho Soviético foi rápido como um raio. Em 10 de fevereiro, o Exército Vermelho Soviético avançou 200 quilômetros e chegou perto do rio Oder, a apenas 70 quilômetros da capital alemã, Berlim. Devido ao avanço ininterrupto do Exército Vermelho Soviético, um grande número de tropas soviéticas estava exausto. Muitos soldados soviéticos ficaram cansados da guerra. Ao mesmo tempo, Hitler também ordenou que o exército alemão lutasse até a morte. Para garantir a vitória da guerra, Zhukov, o comandante supremo do Exército Vermelho Soviético, começou a ordenar as tropas soviéticas na linha de frente. Para se recuperar, a União Soviética suspendeu seu ataque ao exército alemão nazista. Em abril de 1945, a União Soviética começou a enviar mais de 5.000 aeronaves para bombardear Berlim, Alemanha, dia e noite. Após várias semanas de bombardeio, o Exército Vermelho Soviético despachou 2.600.000 pessoas para lançar um ataque em grande escala a Berlim. Para defender a capital Berlim, Hitler quase despachou todos os soldados alemães, quase 800.000 tropas. Mas diante do exército soviético, que tinha várias vezes mais equipamento e mão de obra do que ele, era simplesmente um anão comparado a um gigante. Sob o cerco multifacetado do Exército Vermelho Soviético, a Alemanha sofreu pesadas perdas, e até mesmo muitos soldados alemães escolheram os braços e começaram a levantar a bandeira branca de se render ao exército soviético. Em Berlim, marcou o fim da Alemanha nazista. O Japão teria que ser rápido e completamente destruído. Esses dois fogos de artifício causaram 400.000 vítimas no Japão. O Japão invadiu a Segunda Guerra Mundial. As 3 províncias do Nordeste foram rapidamente ocupadas pelo exército japonês e construídas no país da Manchúria. Isso forneceu um fluxo constante de recursos para a invasão subsequente da China, Hebei ocupado, Tianjin e outros lugares, e começou a traçar o próximo alvo de invasão em relação a Pequim. A derrota também levou 100.000 prisioneiros de guerra japoneses a serem forçados a trabalhar como operários na região da Sibéria, na União Soviética. Vendo a vitória esmagadora da Alemanha nazista na Europa, o Japão não estava disposto a ficar de fora, então eles definiram seu próximo alvo de invasão para o Sudeste Asiático. Sob o ataque da marinha japonesa, Vietnã, Filipinas, Indonésia e outros países foram invadidos pelo exército japonês. Em 26 de setembro de 1940, o Japão assinou o Pacto do Eixo com a Alemanha e a Itália, contestado pelos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos proibiram a exportação de recursos estratégicos, como petróleo e aço, para o Japão. Para garantir o fornecimento de recursos de guerra, o Japão expandiu seu escopo de invasão e tentou estabelecer um círculo de prosperidade comum asiático. Entre eles,
A guerra de agressão contra a China foi considerada de vital importância pelo Japão. No Japão, muitos jovens e intelectuais foram submetidos à lavagem cerebral para doutrinar seu caminho militarista. Por esta razão, o Japão estabeleceu muitas academias militares para expandir sua força militar com o objetivo de controlar toda a região da Ásia e do Pacífico. Para estabelecer uma hegemonia e nomear Hirohito como líder supremo e propagandista do militarismo, e santificou e adorou e incutiu ideias de culto nele. Para isso, muitos oficiais e soldados japoneses estavam dispostos a sacrificar suas vidas por ele, e até mesmo passaram pelo fogo e pela água para seguir em frente. Embora o Japão tenha falhado na União Soviética, obteve sucesso na invasão do leste asiático e sudeste asiático. Da Birmânia ao Vietnã, as Filipinas e a Indonésia, incluindo a maior parte da região do Pacífico, eles caíram nas garras do Japão. Para lançar mais invasões, o Japão passou muito tempo desenvolvendo sua marinha e construiu o maior navio estratégico da história, o Yamato. Essas aeronaves e navios navais foram então distribuídos em várias regiões do Sudeste Asiático. Como o Japão havia sido boicotado pelos Estados Unidos por um longo tempo, o mais alto comandante da marinha japonesa, Isoroku Yamamoto, decidiu implementar um plano chocante, que era atacar furtivamente a base militar dos Estados Unidos no Pacífico, Pearl Harbor. O objetivo era danificar severamente a marinha dos Estados Unidos e fazer os americanos perderem a hegemonia do Oceano Pacífico, que foi usada pelo Japão para dominar toda a região do Pacífico. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão despachou 6 porta-aviões e 440 aeronaves para atacar Pearl Harbor do Exército dos Estados Unidos. Como o Exército dos Estados Unidos não estava preparado a tempo, as baixas dos Estados Unidos chegaram a mais de 3.000 no ataque japonês de várias horas. 12 navios de guerra e 180 aeronaves foram destruídos, enquanto o Japão perdeu mais de 100 aviões e 31 aeronaves. No dia 4, o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, declarou guerra ao Japão. A Segunda Guerra Mundial atingiu sua maior escala. Posteriormente, o Japão varreu outros países do Sudeste Asiático, como Filipinas e Malásia, especialmente na Península Malaya. Sob a liderança de Yamamoto, o exército japonês derrotou os 200.000 soldados britânicos em apenas 60 dias e os expulsou da Península Malaya. Embora o Japão tenha conquistado vitória após vitória, foi duramente atingido pelos Estados Unidos. Os fogos de artifício da vingança dos velhos americanos varreram. Em 18 de abril de 1942, o USS Hornet. O 16º passou silenciosamente pelo Pacífico e realizou com sucesso um ataque aéreo em Tóquio, no Japão. A operação foi chamada de Doolittle Raid, e 16 bombardeiros foram enviados para bombardear alvos militares no Japão. Depois, os pilotos americanos foram forçados a parar nas áreas de Jiangsu, Zhejiang e Lake, na China. Entretanto, para retaliar essas tropas americanas, o Japão realizou uma busca minuciosa, durante a qual muitos civis inocentes foram mortos. Um mês depois, o Japão lutou na Batalha do Mar de Coral com as forças aliadas britânicas e americanas no leste da Indonésia. Os aliados venceram a batalha e o exército japonês sofreu um Waterloo, o que fez o plano do Japão de invadir a Austrália fracassar. Para reverter a situação, Isoroku Yamamoto queria estabelecer uma nova base militar e continuar a atacar os portos dos Estados Unidos no Havaí. Para esse fim, ele queria lutar contra os Estados Unidos através da área da ilha Midway. Na verdade, o Japão superestimou sua força militar. Em 4 de junho de 1942, a Batalha de Midway estourou. Nesta batalha, o exército japonês perdeu 4 porta-aviões e 350 aeronaves, e um total de 3.100 soldados japoneses foram mortos. Esta batalha também foi um ponto de virada na Guerra do Pacífico, que desferiu um duro golpe na frota naval japonesa do Pacífico. Devido a anos de guerra e escassez de suprimentos, a maioria das armas do exército japonês não havia sido atualizada, e o foco da construção do exército começou a mudar do exército para a marinha, o que também levou à mudança do exército japonês para a indústria. Como o exército japonês estava ansioso para produzir equipamentos, ele investiu todo o seu dinheiro na construção de sua marinha e força aérea, mas mesmo isso estava longe de ser suficiente. Em dezembro de 1942, o exército dos Estados Unidos lançou um ataque ao exército japonês na ilha Guadalcanal. Devido ao equipamento atrasado do exército japonês, um grande número de marinheiros japoneses foi derrotado novamente, e o equilíbrio da vitória começou a pender para os Estados Unidos. Em 1943, o exército dos Estados Unidos começou a atacar as ilhas Gilbert e Marshall. Sob o poderoso poder de fogo do exército dos Estados Unidos, o exército japonês sofreu enormes perdas e começou a recuar. Em 1944, na Batalha das Filipinas, a maior batalha de porta-aviões da história,
O exército japonês foi derrotado sem nenhuma chance de revidar. Daí em diante, a marinha japonesa estava condenada. Então, os Estados Unidos lançaram uma operação estratégica contra as Ilhas Marianas. Sob o poderoso poder de fogo do exército americano, o Japão sofreu enormes perdas. Ao mesmo tempo, o Japão também estava profundamente atolado na guerra contra a China. O contra-ataque do Exército Nacional havia começado. Posteriormente, o Japão sofreu uma derrota desastrosa na Batalha do Golfo de Leyte. Em julho de 1944, durante a Batalha de Saipan, o exército japonês lançou uma carga suicida, mas foi ineficaz. Nesta batalha, os militares dos Estados Unidos exterminaram todas as tropas japonesas na ilha, um total de 40 mil soldados. 1945 foi o ponto de virada final da Guerra do Pacífico. Como vimos em março, os Estados Unidos enviaram mais de 400 bombardeiros para implementar o plano de bombardeio em Tóquio, Japão. De acordo com as estatísticas, mais de 100 mil soldados japoneses morreram no bombardeio e mais de 1 milhão de civis ficaram desabrigados. Em março de 1945, a mais brutal batalha de Okinawa no Pacífico estourou. O exército dos Estados Unidos sofreu mais de 80 mil baixas, enquanto o exército japonês sofreu 120 mil baixas, quase acabando com o exército japonês. Ao mesmo tempo, a Segunda Frota do Japão começou ataques suicidas contra os militares dos Estados Unidos, mas a notícia logo foi espionada pelo Departamento de Inteligência dos Estados Unidos. Apesar do ataque do Esquadrão Kamikaze, a Quinta Frota dos Estados Unidos afundou o Yamato e outros 9 navios de guerra japoneses com seu poderoso poder de fogo. Em 26 de julho de 1945, os chefes do Reino Unido, dos Estados Unidos e da União Soviética exigiram a rendição incondicional do Japão na Conferência de Potsdam, que foi rejeitada pelo Japão. Então, com o consentimento da Grã-Bretanha e da União Soviética, os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica no Japão. 3 dias depois, os Estados Unidos lançaram outra bomba atômica em Nagasaki. As 2 bombas atômicas causaram um total de 300 mil vítimas no Japão. Em 15 de agosto de 1945, o Japão anunciou sua rendição incondicional e a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. Durante a invasão japonesa de 14 anos na China, entre 1931 e 1945, os militares e civis chineses finalmente obtiveram uma vitória completa na guerra ao custo de 35 milhões de baixas. Então, o que a China experimentou durante a guerra de resistência contra a agressão japonesa? Em 1929, o mundo experimentou a maior e mais longa crise econômica da história da economia de capital. Esta crise econômica foi particularmente severa para o Japão. Para restaurar sua economia doméstica, o Japão escolheu tomar o caminho do militarismo, tentando invadir os recursos de outros países para aliviar a pressão econômica muito acumulada e, assim, estabelecer uma hegemonia. Em 18 de setembro de 1931, o exército japonês começou a encenar seu próprio drama no nordeste da China, explodindo secretamente a ferrovia South Manchuria que haviam construído e incriminando o inimigo. Usando isso como desculpa, bombardearam o acampamento Beidain em Fengtian, dando início ao tão planejado incidente de 18 de setembro. Posteriormente, o Japão despachou 300 mil soldados e começou a invadir a China. Sob a política de não resistência comandada pelo Exército Nacional, as 3 províncias do Nordeste foram rapidamente ocupadas pelo exército japonês e o estado da Manchúria foi estabelecido. O valor total da produção industrial das 3 províncias do Nordeste representava 60% da economia chinesa naquela época. Isso forneceu ao Japão um suprimento constante de recursos de guerra para sua subsequente invasão da China, incluindo 262 aeronaves, 60 tanques, 150 mil rifles e 1 bilhão e 800 milhões de cartuchos de balas. Em 28 de janeiro de 1932, o Japão lançou repentinamente uma invasão a Xangai e se envolveu em uma batalha feroz com os defensores da cidade, conhecida na história como a Guerra de Resistência de 128 em Songu. O número total de tropas participantes da batalha em ambos os lados chegou a 140 mil. Com o contra-ataque heróico do exército chinês, finalmente conquistaram a vitória nesta guerra de resistência. Isso não apenas desferiu um duro golpe na arrogância do Japão, mas também proporcionou tempo precioso para lutar na guerra. Em 21 de fevereiro de 1933, o exército japonês despachou 100 mil soldados para lançar um ataque à província de Hei. Desde então, a Batalha de Hei estourou. Devido à insuficiência de equipamentos e mão de obra, o moral do exército do Nordeste estava baixo e completamente derrotado. No 4º dia do mês de março, a província de Hei caiu nas mãos dos japoneses e todo o nordeste da China ficou sob domínio japonês.
No entanto, isso não foi suficiente para satisfazer a ambição expansionista do Japão. Entre meados da década de 30 e o final da mesma década, o Japão intensificou seu recrutamento militar e expandiu seu arsenal bélico. No ano de 37, o exército japonês já contava com 1.300.000 soldados e assinou o Pacto do Eixo com a Alemanha nazista e a Itália. Com isso, o Japão se juntou ao bloco fascista. Enquanto a meta do Japão era conquistar a Ásia, a Alemanha e a Itália tinham como objetivo dominar a Europa. No 7º dia do mês de julho, o Japão iniciou o incidente da Ponte Marco Polo, que já vinha sendo planejado há muito tempo. O exército japonês lançou um ataque repentino contra Beiping, resultando em um confronto direto com as forças chinesas. Assim, a guerra de resistência contra o Japão eclodiu em sua totalidade. Diante do forte avanço das forças japonesas, o exército chinês sofreu grandes perdas e foi forçado a recuar continuamente para o sul. Em menos de um mês, o Japão já havia conquistado Beiping, Hebei, Tianjin e várias outras cidades. Com vitórias sucessivas, os japoneses estavam convencidos de que não poderiam perder. Isso levou o Japão a cair em uma imensa arrogância e a declarar um plano presunçoso de exterminar a China em 3 meses. Pouco tempo depois, o Japão começou a traçar seu próximo objetivo de invasão, direcionando-se a Xangai. Em 9 de agosto de 1937, o tenente da marinha japonesa Oyama Nagao e um soldado invadiram o aeroporto de Hongqiao, em Xangai, e provocaram as tropas chinesas. Eles até atacaram os soldados com o carro. Quando a situação se tornou insustentável, as tropas chinesas mataram os 2 invasores. Em seguida, o Japão usou isso como pretexto para exigir que as tropas chinesas se retirassem completamente de Xangai, mas enfrentaram forte oposição. Em 13 de agosto, o Japão não conseguiu conter sua ambição agressiva e iniciou um ataque contra as forças armadas chinesas. Assim, as tropas chinesas foram forçadas a reagir, e a Batalha de Xangai se iniciou. Sob o comando do imperador, o Japão enviou 4 porta-aviões e 200 navios de guerra com 400 aviões para atacar Xangai incessantemente. Em 23 de agosto, as forças japonesas começaram a invadir Xangai com 250.000 soldados. O governo chinês, então, começou a mobilizar forças de todo o país para reforçar a defesa de Xangai, chegando a quase 800.000 soldados, incluindo as elites do Exército Central, as tropas de Sichuan, Hunan, Guizhou, Guangdong e outras forças locais. Embora esses exércitos tivessem desavenças internas devido à guerra civil, quando se tratava de defender a China, as forças uniram-se para combater o inimigo. Devido ao atraso no equipamento e armamento das tropas chinesas, elas sofreram pesadas perdas diante da enorme força aérea, naval e terrestre do Japão. Nessa batalha, uma força de 1 milhão de soldados da República da China foi praticamente destruída. Milhares de oficiais militares perderam a vida, tornando-se a maior batalha da guerra de resistência contra o Japão. Embora tenha sido uma derrota, ela destruiu o plano presunçoso do Japão de exterminar a China em 3 meses e demonstrou ao mundo a determinação do povo chinês em defender sua pátria. Após a derrota na Batalha de Xangai, devido à pesada perda de tropas na linha de frente, o comandante ordenou a retirada da maioria das forças para Nanjing. Em 12 de novembro, quando Xangai caiu completamente, as grandes forças japonesas começaram a avançar rapidamente em direção a Nanjing. Em 1º de dezembro, o Japão enviou 200.000 soldados, com o apoio de centenas de aviões, para invadir Nanjing. Nesse momento, as forças chinesas em Nanjing eram apenas 150.000, e diante da superioridade em número de tropas, armamentos e aviação do Japão, as forças de defesa de Nanjing não conseguiram resistir. O Japão levou apenas 12 dias para conquistar a cidade. Com a queda de Nanjing, a brutalidade dos japoneses começou a se revelar completamente, e eles cometeram o horrível massacre de Nanjing, no qual 300.000 civis inocentes foram mortos. Por onde as tropas japonesas passaram, não houve lugar que não fosse destruído, saqueado e arrasado. Em janeiro de 1938, para abrir a linha de frente norte-sul, o Japão começou a planejar a ocupação de Chushou. Logo em seguida, as tropas japonesas, com 200.000 soldados, iniciaram o ataque a Suzhou. Diante dessa situação, as forças chinesas imediatamente mobilizaram 600.000 soldados para defender a cidade. Apesar da superioridade numérica das tropas chinesas, isso não foi suficiente, e após 4 meses de combates, a batalha terminou com a derrota chinesa e a queda de Suzhou. Com a ocupação do norte de Shandong, em março de 1938, a Batalha de Taierzhuang eclodiu em 16 de março. As tropas chinesas realizaram um contra-ataque feroz, e com a coragem de inúmeros heróis, essa batalha resultou na maior vitória da guerra de resistência contra o Japão até então, matando 15.000 soldados japoneses e dando um golpe significativo na arrogância japonesa.
Contudo, devido à pressa das forças chinesas, erros estratégicos foram cometidos, e logo as tropas japonesas ocuparam as regiões de Shandong e Jiangsu. Para impedir o avanço japonês, o comandante chinês decidiu destruir a represa do Rio Amarelo em Huayuankou. Embora essa ação tenha retardado temporariamente o avanço japonês, ela causou grandes tragédias entre os civis. As inundações causadas pela represa destruída desalojaram milhões de pessoas e resultaram na destruição de grandes áreas e em 60 mil mortos. Em 11 de junho de 1938, eclodiu a Batalha de Wuhan, a maior batalha da Guerra de Resistência contra o Japão, com o maior número de tropas chinesas envolvidas, a maior duração e o maior número de japoneses mortos. As tropas japonesas eram de 350 mil soldados, enquanto as forças chinesas tinham 1 milhão e 100 mil homens. A batalha durou 14 meses, e ao custo de 200 mil mortos, os japoneses conseguiram finalmente ocupar Wuhan, mas perderam imensas quantidades de homens e materiais, o que reduziu sua capacidade de continuar as ofensivas estratégicas. A partir desse momento, a guerra entrou numa fase de estagnação estratégica. Em outubro de 1938, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, começou a fornecer empréstimos de 50 milhões de dólares à China, e uma grande quantidade de armas e suprimentos começou a ser enviada da Birmânia. Isso representou um grande apoio à resistência chinesa. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista iniciou um ataque relâmpago contra a Polônia, com um exército de 1 milhão e 500 mil soldados, divididos em 3 frentes. Esse foi o marco do início oficial da Segunda Guerra Mundial. Utilizando a tática de guerra relâmpago, a Alemanha rompeu as defesas polonesas e, em apenas 35 dias, ocupou todo o território polonês. Com as vitórias consecutivas dos países fascistas, o moral da população chinesa foi profundamente afetado, gerando uma onda de pessimismo. O Japão mobilizou 100 mil soldados e começou um ataque em grande escala para conquistar Changsha, iniciando a Batalha de Changsha. Durante as 3 batalhas de Changsha, que duraram 2 anos e meio, as forças chinesas mobilizaram mais de 1 milhão e 200 mil soldados, enquanto as forças japonesas contavam com mais de 400 mil homens. A China pagou com 90 mil mortos, mas causou a morte de 110 mil soldados japoneses. A vitória chinesa esmagou os planos de conquista do Japão e mostrou ao mundo a determinação da China em defender sua pátria. Em fevereiro de 1940, o Japão decidiu apoiar Wang Jingwei, do grupo colaboracionista, para governar a China sob sua influência, e começou a formar exércitos para lutar contra as forças chinesas. Essa atitude do Japão foi rapidamente condenada pelos Estados Unidos, que exigiram a imediata cessação da agressão japonesa. Em abril do mesmo ano, os Estados Unidos congelaram todos os ativos japoneses em seu território e interromperam o fornecimento de recursos de guerra para o Japão, demonstrando seu apoio à guerra de resistência da China. Em 20 de agosto, para enfrentar os ataques do Exército 8º da China no norte, o Japão mobilizou 18 mil soldados e iniciou a contraofensiva da Batalha dos 100 Regimentos, que durou 4 meses. O Exército 8º da China, com 100 regimentos e cerca de 200 mil soldados, utilizou táticas de guerrilha para infligir pesadas perdas ao inimigo. Após 4 meses de combates, o Exército 8º da China sofreu 30 mil baixas, mas conseguiu destruir quase 50 mil soldados japoneses e seus aliados, frustrando a política de varredura do inimigo do Japão e aumentando a confiança do povo chinês em sua capacidade de vitória. Com o Japão enfrentando escassez de recursos devido aos anos de guerra, e com o objetivo de escapar do controle dos Estados Unidos, o comandante das forças navais japonesas, Isoroku Yamamoto, decidiu executar um plano cuidadosamente elaborado: atacar a base militar americana no Pacífico, em Pearl Harbor. Com o objetivo de neutralizar a frota dos Estados Unidos e garantir a supremacia no Pacífico, foi devastador para os Estados Unidos, mas resultou na declaração de guerra contra o Japão no dia seguinte, com os Estados Unidos oferecendo novos empréstimos à China para ajudar no esforço de guerra. Durante a ofensiva, quase 50 mil soldados japoneses foram eliminados. Para tentar reverter a situação da guerra, em 9 de abril de 1945, o Japão mobilizou 100 mil soldados com o apoio de 150 aeronaves e iniciou um ataque dividido em 3 frentes contra a região ocidental de Yunnan, na China. Para resistir ao avanço japonês, o exército chinês empregou 200 mil soldados. Essa foi a última grande batalha da Guerra de Resistência contra o Japão. O confronto durou 2 meses e resultou na eliminação de 30 mil soldados japoneses. Em 30 de abril de 1945, com a captura de Berlim pelo Exército Vermelho Soviético, ficou claro que a Alemanha nazista estava completamente derrotada. Apenas o Japão fascista ainda resistia, mas não por muito tempo.
Em, em 26 de julho de 1945, os líderes do Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética, reunidos na Conferência de Potsdam, exigiram a rendição incondicional do Japão, advertindo que, caso contrário, enfrentaria uma destruição rápida e completa. No entanto, o Japão rejeitou a proposta. Logo depois, a União Soviética mobilizou 1.500.000 soldados para atacar o exército de Guangdong, que ocupava a China havia muitos anos. Sob o intenso poder de fogo soviético, as tropas japonesas foram forçadas a recuar continuamente. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram uma grande queima de fogos sobre Hiroshima. 3 dias depois, uma segunda grande queima de fogos foi lançada sobre Nagasaki. Essas duas explosões resultaram em 300.000 mortos e feridos. Em 15 de agosto de 1945, o Japão anunciou sua rendição incondicional, encerrando oficialmente a guerra de resistência contra o Japão. Do ponto de vista dos Estados Unidos, como o país se envolveu na Segunda Guerra Mundial? Por que decidiu se unir aos aliados para lutar contra o eixo? E no final, por que foi forçado a lançar duas grandes queimas de fogos sobre o Japão para encerrar a guerra? O que os Estados Unidos realmente passaram durante a Segunda Guerra Mundial? Após o fim da Primeira Guerra Mundial, os campos de batalha da Europa foram devastados por 3 anos de intensos combates, levando os países envolvidos à beira da falência. Enquanto isso, os Estados Unidos lucraram enormemente, vendendo armas e equipamentos militares, enriquecendo sua indústria de guerra. Isso fez com que a economia americana crescesse rapidamente, com muitas fábricas e empresas se tornando extremamente ricas praticamente da noite para o dia, consolidando os Estados Unidos como a maior potência econômica mundial. Entre 1931 e 1939, países militaristas como Japão e Alemanha começaram a comprar grandes quantidades de armamentos dos Estados Unidos para expandir seu poder militar e preparar-se para a guerra. Metade desses recursos veio diretamente dos Estados Unidos, o que revelou suas ambições expansionistas. Em seguida, Alemanha e Japão começaram a agressão militar na Ásia e na Europa, espalhando a fumaça da guerra por todos os lados. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha mobilizou 1 milhão de soldados e invadiu a Polônia, dando início oficial à Segunda Guerra Mundial. Com a estratégia da Blitzkrieg, a Alemanha rapidamente tomou vastos territórios da Polônia. Após 28 dias de batalha intensa, toda a Polônia foi ocupada. Nos 12 meses seguintes, a Alemanha continuou sua expansão, ocupando sucessivamente mais de 10 países, incluindo Dinamarca, Holanda, França e Noruega. Naquela época, a Alemanha já dominava a maior parte da Europa e assinou o Pacto do Eixo com o Japão e Itália. Enquanto isso, do outro lado do oceano, o presidente Roosevelt declarou que, mesmo em tempos de paz, os Estados Unidos deveriam estar prontos para entrar na guerra a qualquer momento, pois a agressão alemã ameaçava a posição americana na Europa. Roosevelt poderia ficar tranquilo? Claro que não. E para piorar, o Japão estava conquistando vitórias na Ásia e no Pacífico, ocupando territórios que iam desde Mianmar e Vietnã até as Filipinas e a Indonésia. Em apenas 6 meses, os japoneses tomaram 4 milhões de quilômetros quadrados de terra. Esse avanço rápido levou os Estados Unidos a condenar fortemente o Japão e, como resposta, impuseram um embargo, proibindo a exportação de armas, petróleo e outros recursos estratégicos para o país. Isso afetou gravemente o Japão, que dependia de importações para sua sobrevivência. Para continuar sua expansão, o almirante japonês Isoroku Yamamoto decidiu tomar uma ação desesperada. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão enviou 6 porta-aviões, com mais de 400 aviões para atacar Pearl Harbor, destruindo grande parte da frota naval americana e causando severas perdas aos Estados Unidos. Após esse ataque surpresa, Roosevelt declarou guerra contra o Japão, e logo em seguida também contra a Alemanha e a Itália. Assim, a Segunda Guerra Mundial atingiu sua escala máxima. Diante dessa nova realidade, os Estados Unidos adotaram uma estratégia agressiva, aumentando drasticamente a produção de porta-aviões, aviões de combate e tanques para preparar uma grande ofensiva contra o Japão. Ao mesmo tempo, fábricas civis foram transformadas em indústrias militares. Empresas como a Ford, que antes fabricavam carros, passaram a produzir aviões. Indústrias de bens de consumo começaram a fabricar equipamentos militares. Milhares de trabalhadores civis rapidamente se tornaram soldados, determinados a resistir ao fascismo japonês. Em abril de 1942, os Estados Unidos lançaram a Operação Doolittle, enviando mais de 20 bombardeiros para atacar o território japonês em um ataque surpresa, causando mais de 100 baixas entre os japoneses. Isso marcou o início da guerra no Pacífico entre os Estados Unidos e o Japão.
Em 4 de maio, as forças americanas e japonesas travaram a Batalha do Mar de Coral, o primeiro confronto entre porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. O Japão foi derrotado, frustrando seus planos de invadir a Austrália. Pouco depois, os Estados Unidos enfrentaram um revés. Na Batalha das Filipinas, o Japão derrotou os americanos e capturou um grande número de prisioneiros de guerra, que sofreram severos maus-tratos. As Filipinas caíram completamente sob controle japonês. Para aniquilar a frota naval americana, em 3 de junho, o Japão decidiu atacar a base americana de Midway. No entanto, a inteligência dos Estados Unidos já havia interceptado os planos japoneses e enviou as frotas dos grupos de ataque 16 e 17 para interceptá-los. Durante a Batalha de Midway, os americanos afundaram 4 dos mais poderosos porta-aviões japoneses, reduzindo drasticamente a força naval do Japão. A primeira frota aérea, considerada a mais poderosa do Pacífico, foi praticamente destruída em uma única noite. Essa batalha foi uma virada decisiva na Guerra do Pacífico. Em agosto, os Estados Unidos e o Japão travaram combates ferozes em Guadalcanal por vários meses. No final, a superioridade numérica dos americanos garantiu a vitória. Depois disso, os Estados Unidos implementaram a estratégia de salto de ilhas, conquistando rapidamente grandes áreas do Pacífico controladas pelo Japão. Em outubro do mesmo ano, os britânicos derrotaram os alemães na Batalha de El Alamein, enfraquecendo as forças alemãs no norte da África. Em novembro, os aliados lançaram uma ofensiva no norte da África e, em março de 1943, iniciaram a Batalha da Tunísia. Essa campanha durou 2 meses e, com superioridade numérica e tecnológica, os aliados venceram. Mais de 230 mil soldados italianos e alemães foram capturados, marcando o eixo na África. Pouco depois, as forças do eixo começaram a evacuar completamente o continente africano. Dia 8 de maio, o Exército Vermelho Soviético tomou completamente a cidade de Berlim, na Alemanha, marcando o fim da guerra na Europa. Nesse momento, o Japão era o único país do eixo que ainda resistia, mas já não tinha muito tempo restante. No dia 26 de julho, os líderes do Reino Unido, dos Estados Unidos e da União Soviética, reunidos na Conferência de Potsdam, exigiram a rendição incondicional do Japão, alertando que, caso contrário, enfrentaria uma destruição rápida e completa. No entanto, o Japão rejeitou o aviso. Diante disso, os Estados Unidos decidiram agir sem hesitação. No dia 6 de agosto, lançaram uma bomba atômica sobre Hiroshima. 3 dias depois, uma segunda bomba atômica foi lançada sobre Nagasaki. Essas 2 explosões resultaram em 300 mil mortos e feridos. No dia 15 de agosto, o Japão anunciou sua rendição incondicional, marcando o fim definitivo da Segunda Guerra Mundial.